Boa tarde a todos aí, alguns companheiros que eu conheço já há algum tempo, os companheiros de Catu, de Recife, alguns aqui do IF Sertão. O objetivo aqui, primeiro, é fazer com que as pessoas se apropriem das informações relacionadas à carreira, até porque é um debate muito antigo dentro do nosso sindicato, e greve após greve, movimento após movimento, a gente vive tratando desse tema, muitas vezes de maneira, eu considero atabalhoada, muitas vezes de maneira superficial, e a gente acha que está fazendo debate sobre carreira muitas vezes, e o que ocorre, na verdade, é uma política que vem sendo estabelecida pelo governo, pelos governos ao longo da história da rede, no sentido de dar reajuste ou dar acréscimos salariais, sem propriamente falar da carreira efetivamente. E é um debate, tomara que eu seja feliz hoje, para ajudar vocês a construir o debate na base. A ideia é que cada companheiro e companheira que esteja aqui se aproprie desse tipo de informação e que possa estar minimamente esclarecendo essas questões na base da categoria. Vou fazer uma apresentação rápida, eu sou meio atolado com esse laranjão. Lá no Rio a gente chama de laranjão, eu não sei como é que vocês chamam aqui. Chegou recentemente o amarelão, né? Ele é mais amarelo, aí a gente vai apelidando. É um mecanismo que é bastante usado nas escolas hoje. Esse aqui, né? Aqui? Acho que é aqui. Vamos lá. Apresentação petrolina. Fui. Todos receberam pelo e-mail. Eu mandei para. Não, é só para a gente fazer um acompanhamento aqui na hora do debate. Lá no Rio, não sei se aqui vocês já viram que ele não abre esse CD original, né? Só abre o CD pirata. Né? Lá a gente pega o CD original, copia no pirata para passar no laranjão. Vocês já notaram esse? Lá no Rio, é engraçado, pelo menos que a gente recebeu lá, ele não passa CD original nem que. Bom, primeiro é preciso dizer que existe um tripé que precisa ser do conhecimento de qualquer trabalhador e trabalhadora. Especificamente falando do Serviço Público Federal, é preciso que a gente se aproprie de algumas informações, que a gente vai lidar com isso durante os 30, 35 anos de trabalho que a gente tiver. Eu, por exemplo, entrei na rede em 1985, já tenho 30 anos de rede e ainda faltam 8 anos para eu me aposentar. E a minha vida inteira eu passei debatendo isso, ou seja, a minha vida inteira, quando eu reclamava de alguma coisa, eu falava sobre esse tripé. A questão da política salarial, aquela política que serve para manter os salários, para não deixar que o salário seja corroído por conta da inflação daquele ano, daquele período. A gente geralmente deixa de fazer muito esse debate para fazer exatamente o debate sobre a carreira. E mistura muito o que é recomposição salarial, o que é reajuste, para, digamos assim, não ter o salário corroído pela inflação, com carreira. E a gente vive fazendo isso nos debates da greve. O segundo item do tripé é a previdência, que é exatamente aquela que eu vou me utilizar na minha aposentadoria, quando eu parar de trabalhar, quando eu fizer meu tempo de serviço e resolver, ou seja, resolver ter a aposentadoria, que deveria ser considerada um prêmio, e que na verdade muitas vezes se transforma num momento em que a gente passa por várias dificuldades, para além daquelas que a gente já passava quando era servidor do quadro ativo. Esses dois primeiros itens, eu não vou obviamente me ater nesse momento, mas fazem parte desse tripé necessário para que o trabalhador possa se manter com um mínimo de dignidade, possa ter sua vida funcional preservada, seu salário preservado e após os anos de trabalho dedicados àquela função, possa ter o gozo da sua aposentadoria, ou seja, possa ter a sua manutenção exatamente no momento em que ele vai mais precisar do Estado, mais precisar dos recursos e que muitas vezes, na maioria dos casos, lhe é negado uma série de questões que ele podia ter durante a sua vida funcional, que já não é tão fácil, mas é ainda melhor do que quando você se aposenta, em alguns casos, do Serviço Federal. A terceira questão que eu vou me ater é sobre a carreira. É impossível falar sobre a proposta que o Sinasef tem, aprovada nos seus fóruns há mais de 20 anos, ela está completando 21 anos,
ela se iniciou o debate oficialmente dentro do Sinasef em 1994, sem a gente fazer um debate sobre o que existe hoje, sem a gente fazer um debate sobre várias questões que permeiam os nossos movimentos, as nossas pautas de reivindicações e que muitas vezes interferem diretamente nessa construção de projeto de carreira única que nós temos dentro do Sinasef. Quando eu coloco ali carreira única dos trabalhadores em educação versus reestruturação do PCCETAI e das carreiras docentes, aí magistério superior e EBTT, que no caso é a tabela, eu chamo de tabela dos trabalhadores docentes da nossa rede, é aí que nós nos deparamos com um debate necessário e que muitas vezes é escamoteado, muitas vezes é deixado de lado, e que ao longo da minha apresentação eu vou procurar demonstrar o que nós mesmos fizemos com esse debate e o que nós mesmos conseguimos quando abrimos mão dele. Em determinado período da minha apresentação vocês vão observar exatamente isso. O que nós conquistamos quando abrimos mão desse conceito? O que a gente conquistou quando a gente deixou de lado o debate sobre carreira única para fazer um debate especificamente numa mesa sobre o PCCETAI e na outra mesa sobre as carreiras de magistério? É preciso fazer esse debate porque a todo instante a gente volta a questionar se devemos ou não manter a posição anterior de defesa da carreira única dos trabalhadores da educação. Eu sou um dos que defendem diariamente nos fóruns do Sinasef os princípios e a manutenção dessa carreira, porque ela não foi construída numa determinada oportunidade, ela não foi construída para atender a uma determinada demanda de momento de quem dirigia o sindicato ou de quem compunha a base militante do sindicato. Ela veio sendo construída através de princípios e diretrizes estabelecidas por estudos que foram feitos anteriormente por vários companheiros e companheiras, que determinam essa proposta de carreira com a possibilidade de um avanço significativo, inclusive para o desempenho dos trabalhadores da própria Rede Federal de Ensino, no caso a EBTT, mas amplie-se isso para as universidades também, que a nossa proposta abrange até que docentes da Rede Federal de Ensino e não somente da EBTT. É preciso que a gente diga isso, porque senão a gente não consegue voltar a fazer um bom debate sobre carreira. Nós vamos fazer um debate só sobre RSC, que é uma questão pontual. Nós vamos fazer um debate só sobre racionalização, que é outra questão pontual. Nós vamos fazer debates picotados que efetivamente não fazem com que a gente tenha um entendimento de onde a gente quer chegar. E vira e mexe a gente está se desviando do caminho. Vira e mexe a gente digamos assim, ignora aonde a gente quer chegar exatamente para atender essas questões pontuais que vão surgindo ao longo do nosso debate. Como eu falei para vocês, esse debate ele surge em 1994 e ele surge num período que é posterior a inúmeras lutas, e é preciso que a gente registre isso, inúmeros acúmulos que foram sendo conseguidos pelos trabalhadores daquela época. Como eu já disse, eu era servidor, muitos aqui entraram no serviço público bem depois, acredito que alguns entraram depois de 98, eu não sei como é que está a México aqui, de antigos e novos dentro da rede federal, mas é preciso saber em que momento nós começamos a fazer esse debate. Era um momento pós-década de 80, final da década de 80, com uma mobilização intensa, direta já. Depois você teve o primeiro processo eleitoral para presidente da República após 20 e poucos anos de ditadura militar. Você teve todo o enfrentamento no início da década de 90 em relação ao governo Collor, manifestações e mobilizações de rua. É bom que se diga que o nosso Sindicato Nacional foi criado exatamente em 1989, era apenas uma federação de associações até aquela data. Começa toda uma mobilização e uma discussão sobre os direitos trabalhistas dos servidores públicos federais, e aí, em decorrência de todo esse acúmulo e esse processo, que a gente começa a fazer esse debate sobre carreira. Até ali, os técnicos administrativos e docentes faziam parte do CUCRIS, mas era um plano de tabelas de cargos e salários que estabelecia o comprometimento de parte de alguns itens que devem integrar uma proposta de carreira efetiva para trabalhadores e trabalhadoras. Nós tínhamos progressão a cada período de X anos, nós tínhamos um step constante linear para cada progressão que era feita, nós tínhamos o reconhecimento em parte da titulação e dos cursos que cada servidor tinha, tínhamos uma tabela estruturada, mas que não era, digamos assim, num conjunto dos trabalhadores, aí no caso específico falando da Rede Federal de Ensino. Esse debate surgiu pela FASUBRA, Federação dos Técnicos Administrativos
das universidades, em 1992. Depois que eles montaram um plano de cargo único dos técnicos administrativos, os companheiros avaliaram a necessidade de fazer um debate sobre a ampliação para uma carreira única dos trabalhadores da educação federal. Havia um embate interno entre a criação de uma entidade só nas universidades ou a criação de duas entidades. Já existiu antes a FASUBRA, naquele processo de crescimento, digamos assim, do fortalecimento de uma entidade do segmento técnico-administrativo. Começaram a fazer esse debate e convidaram o Sinasef. O Sinasef passou a integrar algumas rodas de discussões com essa entidade e oficializou esse debate para a sua base a partir de 1994. Por que eu sempre procuro frisar isso? Porque é importante a gente registrar desde quando a gente faz esse debate. É importante a gente deixar isso claro para que os oportunistas, para que a oportunidade não faça o nosso debate, que a gente possa fazer o nosso debate respeitando todo o acúmulo conquistado e estabelecido dentro do nosso Sindicato Nacional. Se a gente achar por bem que no próximo congresso nós vamos mudar de posição, que isso se dê a partir do entendimento de todo mundo, ou seja, aqueles que vão participar do debate, de tudo que vem ocorrendo ao longo dessa trajetória. Nós começamos a fazer esse debate em dia 3, começamos a fazer esse debate nos encontros, nos seminários, em plenárias nacionais, até que a gente organizou uma proposta de carreira, junto com a FASUBRA, que abrangia os 2 cargos que representamos na Rede Federal de Ensino. Essa proposta foi estabelecida por alguns princípios e diretrizes que eu vou apresentar agora para vocês. Não, tudo bem, se der para todo mundo estar vendo, é só para agilizar também, senão... Bom, que princípios e diretrizes são essas que a gente deve entender? Que proposta é essa que nós temos de carreira única, que contempla 2 cargos tão diferentes, né? Ou cargos tão distintos, que são o cargo docente e os cargos técnicos administrativos em educação. A princípio, a gente trabalha sempre na lógica da diferença, né? Quando a gente vai olhar a carreira, a gente percebe que nós temos mais identidade, mais proximidade do que diferenças, efetivamente. Principalmente quando a gente trata de carreira. Quando a gente trata das funções de cada um, é óbvio que as funções do médico são diferentes da do engenheiro, assim como são diferentes da do professor. Mas quando a gente está estruturando uma carreira, nós podemos usar os mesmos princípios e diretrizes para os 2 segmentos. E aí para todos os cargos que pertencem à nossa instituição. E vocês sabem bem quais são inúmeros cargos. Ainda no PCCETAI foram mantidos os 360 cargos da época do PUPS, né? Tem muito carro que inclusive deveria ser extinto, unificado, que ainda permanece, mas esses cargos têm muita proximidade no que diz respeito à estrutura de carreira. Bom, primeiro, princípio básico, carreira única, docentes e técnicos administrativos em educação. Ali ninguém fala que é médico, que é porteiro, que é vigilante, é cargo técnico administrativo em educação. Você vai ter a sua função dentro da escola, vai se respeitar para aquilo que você se formou, mas efetivamente você vai ser considerado num todo como um técnico administrativo em educação, que é o que está dado hoje no PCCETAI, de maneira assim bem simbólica. A gente ainda continua tendo tratamento pelas funções, mas o cargo ainda propriamente não foi incorporado por todos. Então o nome do cargo, de todos que são técnicos administrativos aqui, é técnico administrativo em educação. Progressão na carreira, serve para os 2. E formação continuada, também serve para os 2. São 2 tipos de progressão que a gente defende, que inclusive já estão dentro do PCCETAI, que eu vou falar mais adiante. Progressão por capacitação, a partir dos cursos profissionais, e progressão por tempo de serviço a cada 2 anos. E aí vamos explicar, a questão da capacitação profissional é exatamente pensando em melhorar o desempenho dos trabalhadores no sentido de garantir o melhor serviço, o melhor atendimento profissional à instituição e, obviamente, aos estudantes, comunidade que cerca as nossas instituições. A progressão por tempo de serviço, isso é um mecanismo utilizado em qualquer tabela, né? Mas é preciso ser utilizado na carreira com um objetivo específico de garantir a manutenção e a permanente incentivo ao trabalhador pelos anos e acúmulos que ele vai tendo ao longo da sua vida profissional. Um profissional que trabalha 10 anos numa escola é diferente do outro que acabou de chegar. Ele passou por várias experiências, ele já acumulou o suficiente para ser considerado diferente do outro que está chegando. E a diferença se dá exatamente no reconhecimento pelo tempo de serviço que ele prestou dentro da instituição. Certo?
Bons e maus profissionais vão existir em qualquer lugar, mas isso aí especificamente está tratando do acúmulo que cada profissional tem ao longo da sua vida profissional. E aí é preciso que se garanta isso numa tabela, porque senão você trata todo mundo igual. Senão você fica tratando as pessoas por conta da sua titulação, por conta das suas relações dentro da instituição e não pelo tempo que ela dedica de vida profissional àquela instituição. E esse é o primeiro elemento fundamental para a carreira. Outra questão fundamental na nossa proposta de carreira, que atende tanto a técnicos como a docentes: incentivo à qualificação. É aquela educação que você tem que ter, a educação formal, para além daquilo que te fez ingressar no serviço público. No caso do docente, é a pós-graduação, e no caso dos técnicos administrativos, dependendo da sua escolaridade, você tem pessoas com nível fundamental completo, você tem a questão do ensino médio, a graduação e até mesmo a pós-graduação. É óbvio que, respeitadas as diferenças, que eu considero pequenas diferenças, no caso do docente, a questão do seu incentivo à qualificação é exatamente posterior ao grau que ele precisa de escolaridade, acima do ingresso que ele teve na instituição. Isso serve para os dois também. Padrões de vencimento. Por que a gente estabeleceu, e aí depois eu vou falar mais adiante sobre a proposta de redução desse número de padrões. Isso aí foi feito antes da reforma constitucional de 2003. E aí, depois da reforma constitucional de 2003, só fazendo parênteses, você tem duas novas modalidades de aposentadoria que trazem um prejuízo, principalmente para quem entrou em 2004, que é a média das maiores contribuições e salários, que aí, obviamente, há uma proposta de redução de 16 para 13, para que o professor e o técnico administrativo passem um número maior de tempo no último nível, para que ele possa ter a sua média aumentada. Isso aí eu posso explicar com mais calma, aí quem tiver alguma dúvida depois faz a pergunta, que aí eu respondo com mais detalhamento. Mas a ideia inicial é exatamente reconhecer o processo de desenvolvimento do trabalhador ao longo da sua vida funcional. Lembrando que o homem teria que trabalhar 35 anos e a mulher 30 anos. Aí não estou falando da aposentadoria especial do docente, eu estou falando do limite dos dois cargos, dos dois segmentos que estão contemplados nessa proposta. Os 16 padrões a cada 2 anos, você reconheceria, ou digamos, o acúmulo que aquele trabalhador teve na sua vida funcional, fazendo o processo de desenvolvimento. E esses 16 padrões são distribuídos exatamente pelos 35 anos de serviço, de forma equalizada, para garantir o permanente incentivo e reconhecimento do acúmulo profissional. A relação equalizada entre piso e tabela. Essa é fundamental para uma carreira e contempla tanto a técnicos e docentes. Por isso que a gente fala que é perfeitamente tranquilo colocar uma tabela que contemple os dois segmentos. Eu vou estar mostrando isso mais adiante para vocês. Essa relação equalizada, ela se dá como? Primeiro, estabelecendo um piso e um teto, onde a diferença entre um e o outro não seja, digamos assim, ultrapassada pelo número de até 6 vezes. É o ideal, de 5 a 6 vezes. Por quê? Porque quando você faz isso, você mantém a estrutura permanente e é impossível fazer o que o governo vem fazendo hoje, que eu vou demonstrar ao longo da minha apresentação. Quando você coloca a diferença linear, que é o step linear de 5%, do 1 para o 2, do 2 para o 3 até chegar ao 16, você está garantindo que aquela diferença seja constante e não haja um afastamento entre o piso e o teto da tabela. Como é que você garante isso? Através do step. Se você dá 10% no piso da tabela, você automaticamente faz o reajustamento equalizado da tabela em média de 10 a 12 a 13% por cada servidor servidora na tabela. Quando eu for mostrar a tabela, vocês vão entender melhor. E tem por último a ascensão funcional, que eu não vou me ater nesse debate, porque nós temos diferenças dentro do Sinasec, porque há alguns que acham que os trabalhadores que estão dentro de um instituto federal, que você promove um incentivo à qualificação, a formação continuada daquele trabalhador, na hora que ele faz toda a formação e ele consegue ultrapassar os limites do próprio cargo que ele tinha antes, pode ser de nível fundamental completo ou de nível médio, ele consegue galgar um cargo maior, aí você faz com que ele faça a disputa com todos os outros cidadãos brasileiros, não reconhecendo que ele tem um acúmulo maior que todos os outros que estão aqui, estão do lado de fora. Vou dar um exemplo: um técnico administrativo de nível médio resolve fazer um curso de literatura e aí se forma em professor, consegue passar no concurso público e não adianta nada ele ter ficado 20 anos aqui dentro da escola. Há um debate polêmico sobre isso por conta do artigo 37, que diz que os direitos são todos iguais, mas há um debate de alguns que acham que deve haver
no mínimo, a garantia de que esse tempo que ele passou dentro do serviço público necessariamente possa interferir diretamente no seu acesso ou não ao novo cargo que ele está disputando. Não tem lógica você formar, da formação continuada, promover um incentivo à qualificação e no final isso não ser reconhecido para quando ele quiser galgar um outro cargo. Eu não estou pedindo para fazer o que era antes, não. Aquela coisa do quadrilho, da vaga para todo mundo, mas é estabelecer mecanismos que possam, digamos assim, interferir mais diretamente na hora que ele for fazer um concurso público, poder ser reconhecido isso em relação ao tratamento. A gente sabe que em muitos editais isso pode ser previsto, mas isso não é determinante. Então é preciso que a gente faça uma discussão mais efetiva sobre isso. Por que eu pulei de 1994 para 1998? Por um simples motivo. 94, depois daquela história toda que eu falei para vocês, final da década de 80, início da década de 90, deposição do Collor, uma das maiores greves no serviço público em 1993, que a gente mudou uma série de coisas na estrutura da carreira, nas tabelas dos servidores. Nós tivemos o tal do Plano Real, né? Fernando Henrique ingressou com Itamar como ministro da Fazenda, e aí inaugurou o Plano Real. Quem não lembra bem dessa época, foi um período em que se iniciou uma ampla campanha contrária aos servidores públicos federais em relação aos benefícios que nós tínhamos comparativamente com os trabalhadores da iniciativa privada. E de 1995, quando começou efetivamente o governo Fernando Henrique, até 1998, nós apanhamos mais do que em todo outro período histórico que a gente possa imaginar no Serviço Público Federal. Quem é que é daquela época de 95? Alguém pode levantar o dedo aí? Quem é de 95 aí? Então tem pouca gente que sofreu, né? Naquela época, né? Pois é, nós perdemos cerca de 56 direitos. Meu contra-cheque era exatamente o mesmo. Eu já tinha chegado ao final da minha tabela, por conta da estrutura de tabela que existia. Nós tínhamos ataques brutais, como processo de demissão voluntária. Nós tínhamos uma série de questões que foram promovidas, principalmente no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, que foi exatamente a implantação do Estado neoliberal. Não conseguiram fazer isso no início do Collor, nem do Itamar, mas fizeram de maneira acelerada já no início do governo Fernando Henrique Cardoso. E a partir daí nós começamos a sofrer uma série de ataques, inclusive ataques que diziam respeito à nossa tabela, às nossas tabelas, ataques que diziam respeito aos nossos direitos. Em relação à tabela, eu disse para vocês que nós tínhamos uma tabela que era dividida em níveis, nível intermediário, nível médio e nível de apoio. O nível de apoio era tudo estabelecido por cargos de escolaridade. O STEP era linear e constante, e nós tínhamos também um processo de progressão que fazia com que houvesse aquele reconhecimento do trabalhador a cada 2 anos de serviço. Depois dos 2 primeiros anos de governo do Fernando Henrique, ele tirou esses 56 direitos. Além disso, ele também desregulamentou toda a tabela que existia no PUCS, principalmente no segmento administrativo. O STEP não era mais constante, ele era de 0,3% no nível de apoio, 3% no nível médio e até 13% no nível superior. O que significa que quando você quebra o STEP linear e constante, você desregulamenta toda a tabela e cria um grande constrangimento, ou seja, o distanciamento de quem tem um STEP maior acaba ficando ainda maior do que já era antes, por conta da titulação e da própria estrutura de tabela, que eu vou estar mostrando mais adiante para vocês. Isso fez com que a gente tivesse perdas enormes. Além disso, o salário foi congelado. Salário congelado, sem gratificações, que a gente nunca defendeu, mas que existiam antes. Sem uma política efetiva de reajustamento de benefícios. Ou seja, você tinha um contra-cheque que você não precisava mais abrir. A gente pegava o contra-cheque e não abria mais, jogava, tem vários contra-cheques, tem dezenas e dezenas de contra-cheques que eu não abria mais, porque a gente sabia exatamente quanto é que ia ganhar no mês seguinte. Em 1998, os trabalhadores do serviço público, fartos de tudo aquilo, resolveram deflagrar os seus movimentos de forma unificada para o setor. Nós tivemos grandes greves na área da saúde, na área da justiça e na área da educação. Sinasef e Fazumbriantes fizeram uma greve tão intensa, que efetivamente no final daquela greve, o governo, mesmo não tendo uma política de reajuste, de concessão de benefícios, teve que pautar algum elemento para, digamos assim, reajustar as remunerações dos trabalhadores e trabalhadoras. Foi aí a grande sacada do governo Fernando Henrique
que mesmo dando um reajuste salarial, um acréscimo salarial, ele promoveu a primeira vez a entrada da gratificação produtivista no Serviço Público Federal. Você tem implementado ao final daquela greve a gratificação de estímulo à docência na universidade e a gratificação de incentivo à docência na antiga Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, ainda não era chamada de EBTT. E o que essa gratificação? Ela consistia em atender ao número de aulas que o profissional dava, o número de alunos que ele atendia e o número de atividades que ele executava ao longo do seu desempenho profissional. Ou seja, o professor recebia um estímulo para fazer aquilo para o qual ele já era contratado. E o pior, o estímulo não servia só para dar um acréscimo salarial, servia para diferenciar um professor do outro. Primeiro, ativos com ativos e segundo, ativos com aposentados. O aposentado não recebia essa gratificação. Há uma primeira quebra aí da paridade entre ativos e aposentados que anteriormente recebiam os mesmos salários até aquela presente data. Além disso, os professores de uma mesma sala de professores, uns recebiam uma pontuação máxima, outros recebiam uma pontuação mediana, e aí a pontuação dava valores distintos dessa gratificação. Você passou a diferenciar professores com a mesma titulação, com o mesmo regime de trabalho e com o mesmo tempo de serviço. Esses professores passaram a ganhar de forma diferenciada. E aí você veja qual foi a loucura nas nossas instituições. As pessoas que não se deram conta disso começaram a fazer as disputas, até que depois de 2 anos perceberam no que elas estavam se metendo, perceberam que tipo de projeto era aquele e o que poderia trazer para as suas vidas, né? para as suas relações profissionais e até mesmo para o seu desempenho profissional dentro da instituição. Essa greve ela foi tão ruim que ela intensificou esse processo que para nós era o início do produtivismo na escola, no que diz respeito à remuneração dos trabalhadores e trabalhadoras. No caso dos técnicos administrativos, eles não tinham ainda a possibilidade de preparação dessa gratificação por conta dos vários cargos, por conta dos vários níveis de escolaridade. Eles apresentaram como cala-boca daquela greve o pagamento de um valor que alguns devem saber, 28,86%, que foi concedido em 93 para os militares e na época não concederam para os servidores civis. No final daquela greve, eles passaram a pagar parte desse reajuste que não foi concedido à época para os técnicos administrativos. Vocês têm processos judiciais nos sindicatos até hoje sobre isso. Eu não sei se é o caso aqui do Sertão, que é uma sessão nova, mas com certeza em Pernambuco, em outras sessões, todos sabem do que eu estou falando, porque devem ter registros e devem ter pessoas até hoje indo lá cobrar meus 28,86%. Diz respeito exatamente a essa ocasião. Em 1999, começou um processo exatamente de se questionar e de lutar contra as gratificações produtivistas. De 98 até 2001, de novo o governo congelou. Os salários dos servidores públicos federais. E esse congelamento, ele foi enfrentado novamente pelos servidores públicos em 2001. O que aconteceu em 2001? Em 2001, nós fizemos a maior greve da Rede Federal de Ensino. E essa greve, ela veio exatamente para combater a lógica do produtivismo, a lógica do não reajustamento salarial, a lógica de tudo aquilo que a gente havia passado de 95 até 2001. De toda a política nefasta implantada pelos governos Fernando Henrique. E a gente exatamente estabeleceu uma greve que aconteceu nas universidades, nas escolas federais da época, tanto de técnicos como de docentes, para fazer um enfrentamento contra isso. Esse enfrentamento, ele contou, primeiro, com o fato do governo tentar ampliar a GID e a GED. Já em 2001, ele criou uma gratificação produtivista para os técnicos administrativos, foi chamada de GEDAI. Essa gratificação transformava o que era salário, a antiga GAIA, em uma gratificação produtivista. A GAIA era de 160%, eles vieram com o bombom envenenado de aumentar de 160 para 200. Só que nas regrinhas de estabelecimento de gratificação, você podia oscilar de 0 a 200, ou seja, você já não tinha mais a garantia dos 160 e tinha que produzir bastante para você chegar aos 200%. Se o professor era o número de aulas, número de alunos
Você imagina o que seria o procedimento administrativo, cada um nas suas funções. O que representava isso? Pois bem, a coisa já estava tão saturada nas nossas instituições com a GID, com a GED, que nós conseguimos fazer um enfrentamento monstruoso contra o governo, que foi uma greve que demorou quase 106 dias. Essa greve, para que vocês entendam, o salário foi cortado por 2 meses. Fato inédito, que até hoje, a gente sabe o que significa você ter salário. Eles cortaram o salário dos trabalhadores por 2 meses. Fizeram enfrentamentos tipo entrar com ações judiciais no Ministério Público através de paz, onde os sindicatos passaram a receber multas. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, nós recebemos uma multa diária de R$60 mil. Então, uma série de coisas que ocorreram nessa greve, mas que os trabalhadores se mantiveram firmes, e se mantiveram firmes na direção do que a gente defendia lá em 1994. Por que eu faço, sempre eu paro aqui em 2001 e trato um pouco dos princípios da nossa carreira? Porque de 94, quando a gente começa a fazer o debate sobre carreira, até 2001, o que a gente mais viu foi a gente reclamar, não conseguir reverter o quadro por conta da força que o governo Fernando Henrique tinha à época, mas quando o governo apresenta um reajuste para a gente cai pela primeira vez no canto da sereia da GID e da GED. Quando as pessoas começaram a ver a tabela da GID e da GED, elas acharam que aquilo era um bom negócio, algo muito próximo do que vocês estão vendo hoje, né? Quando a gente começa a falar de RSC, de tabela de não sei o que, de IGE, de não sei o que, muita coisa muito próximo, que aí é o tal do canto da sereia. As pessoas olham para a tabela, não pensam naquilo que significa para elas e acabam embarcando nisso. Em 2001, depois que a gente viu que aquele processo, ele criava fissuras enormes no dia a dia da escola, criava fissuras entre os próprios trabalhadores, o próprio trabalhador conseguiu identificar em 2 ou 3 anos que havia necessidade de reverter aquilo. Ou seja, em 2001, a gente faz uma greve tão intensa que a gente consegue avanços históricos, que eu considero históricos, que infelizmente a gente abandona no meio do caminho depois. Que avanços históricos são esses? Eu falei para vocês que um dos elementos que fizeram a gente entrar em greve eram os 160% da GAI, que os trabalhadores recebiam sobre o vencimento básico e que eles queriam transformar numa gratificação produtivista. Historicamente, nós sempre defendemos incorporar as gratificações aos vencimentos básicos. Nesse ano, nós incorporamos aquela gratificação ao vencimento básico dos técnicos administrativos. Historicamente, a gente sempre defendeu a paridade entre ativos e aposentados. Nesse ano, nós conseguimos fazer a paridade da GID para os aposentados que não recebiam em relação aos ativos. Você lembra que lá atrás, quando eu falei que a GID foi criada, o aposentado não recebia? Pois bem, nessa greve de 2001, a gente conseguiu fazer o pagamento da GID, ainda não conseguiu reverter o quadro da incorporação daquela gratificação ao vencimento básico, mas conseguimos acabar com aquela distorção que havia anteriormente entre ativos e aposentados. Segundo, estabelecemos concursos que desde 1992 não eram feitos na Rede Federal de Ensino. Você imagina, depois de 9 anos, o déficit que nós tivemos ao longo daquele período, de aposentadorias, planos de demissão voluntária que o governo Fernando Henrique incentivou. Só para que vocês entendam, quando o Fernando Henrique entrou no governo, eram 600 em 94, eram 653 mil servidores ativos, num total de 1.140.000 servidores, já incluídos ativos, aposentados e pensionistas. Em 2001 para 2002, nós tínhamos 450 servidores, 453 mil servidores ativos, menos 210 mil ativos. O que isso significava? Significava um enfraquecimento da rede, um achatamento. Foi uma loucura bastante intensa nesse período. E aí você fazendo um concurso, garantindo que esse concurso vinha no acordo de greve, foi uma primeira grande vitória que nós tivemos. Tá? Além disso, só para me lembrar, os itens que foram 12,86% de reajuste salarial no vencimento básico dos docentes. Desde 94 nós não tínhamos aumento no vencimento básico. Em 2001 a gente conseguiu 12,83% no vencimento básico. E a questão fundamental, pagar efetivamente os benefícios. Porque vocês não sabem, mas é bom que se diga, eu não sei como é que era no interior do país, mas lá na capital do Rio de Janeiro, tinham benefícios que não eram pagos em 93
foram ser pagos em 97 e em muitas escolas os benefícios foram ser regularizados só lá para o final dos anos 90, início dos anos 2000, chegando até 2001. Benefício, auxílio transporte, que na época era vale transporte, não era pago, efetivamente. Antigamente não era auxílio alimentação, era vale alimentação, também não era pago. Tinha uma série de distorções que a gente conseguiu garantir com essa greve. Por que eu estou paralisado aqui em 2001? Porque foi o ano em que os trabalhadores, por conta das agruras que passaram ao longo de uma década, conseguiram fazer um enfrentamento e não abriram mão da sua posição política. Eles não fizeram uma negociação na lógica do governo. Eles não estabeleceram a negociação que foi feita com a GID e com a GED, que era um acréscimo salarial, mas era um acréscimo salarial que não nos interessava. Era um acréscimo salarial através da gratificação produtivista. E a partir de 2001, e é bom se diga que é um período histórico, que é preciso ser lembrado, em 2002 é o último ano do governo Fernando Henrique. É o ano em que a gente depositou todas as nossas esperanças, muitos, que nós íamos efetivamente mudar a história desse país de fato. Pode ser que tenha mudado um pouco, mas está longe de mudar na necessidade que a gente queira, e que a gente precise de fato. Foi o ano que houve aquela eleição entre Lula e Serra. Você imagina a categoria motivada, acabamos de ganhar uma eleição, O governo que sempre, aquele partido que sempre esteve do nosso lado, agora ganhou a eleição, agora nós vamos fazer tudo que a gente pretendia, carreira única vai ser encaminhada, nós vamos arrebentar. Pô, mas a história não era tão bem assim, Que acabou de ganhar a eleição, o que o Lula faz? 3 meses depois, ele inaugura o seu governo apresentando a reforma constitucional da Previdência em 2003. Por que você está falando sobre reforma constitucional em 2003, quando você está falando do elemento de carreira? Você pode pontuar, porque neste ano, em relação à organização dos trabalhadores, a gente conseguiu fazer um enfrentamento. Foi engraçado que até outubro eu estava fazendo campanha, todo mundo estava fazendo campanha para eleger o Lula, e aí em fevereiro começa a fazer campanha para fazer greve contra o Lula. Aí a base falou: meu, não estou te entendendo. Você falou que ia tudo mudar, que a gente ia ganhar a eleição, e agora você está construindo uma greve contra o cara que tu ajudou a eleger. A gente fala: olha, é a vida, Não fomos traídos junto com vocês. Vocês têm que saber mais até do que a gente foi traído literalmente. Fizemos um enfrentamento que durou 3 meses. O que a gente garantiu naquele período? A manutenção da aposentadoria integral de quem já era servidor público. Mas a jogada que estava por trás, e aí muita gente não percebeu, eu particularmente fui um deles, tem que fazer esse registro, o que estava por trás era a lógica que o governo estava implantando da contratação de novos servidores. O governo Lula realmente pretendia contratar servidores públicos através de concurso. Só que ele precisava mudar as relações, principalmente quanto à aposentadoria, para garantir que os novos profissionais que entrassem iam ter a preservação do seu salário, mas não iam influenciar futuramente na Previdência. Ele primeiro faz um processo de transição que é de 2004 até 2012, estou falando rapidamente sobre isso. Só que a partir de 2012 vem o FUNPRESP, vem a aposentadoria, que é o teto da Previdência, ou seja, agora todos os servidores públicos que entram na União são tratados de maneira igualitária àqueles que trabalham na iniciativa privada. Se quiserem ter uma aposentadoria para além do teto da Previdência, que é 4.100 e pouco, vão ter que pagar o seu plano de Previdência em separado. No nosso caso chama-se FUNPRESP, tem a Petros da Petrobras e tem outros planos de Previdência complementar. E esse elemento é fundamental porque a gente ali não conseguiu reverter a crise, mas a greve foi tão intensa, principalmente nas escolas, que o governo resolveu atender em parte as nossas reivindicações quanto à carreira. Aí voltando para a questão da carreira, naquele ano nós inauguramos um processo de construção do debate sobre o PCCETAI de hoje. Em 2003, eles iriam antecipar algumas gratificações temporárias para fazer com que a nossa tabela melhorasse em termos de valores e que a gente conseguisse, em algum momento, poder estabelecer uma estrutura salarial que pudesse se encaixar na nossa proposta de carreira. E depois eu vou mostrar a tabela com calma para vocês, para que vocês entendam isso. Bom, no final de 2003, tudo acordado, iríamos iniciar o ano de 2004 com uma estruturação da carreira técnico-administrativa e, quem sabe,
abrir a possibilidade para o enfrentamento para a gente construir uma proposta de carreira também para os docentes. Só que em 2004 o governo não cumpriu, logo no início que estava previsto, o atendimento daquela pauta que era a construção de uma carreira que pudesse contemplar os técnicos e inaugurasse um debate sobre a carreira dos docentes nos mesmos moldes. O que foi feito naquele ano? Uma greve bastante intensa da FASUBRA. Era difícil para o governo enfrentar uma greve dos seus antigos cabos eleitorais, dos seus antigos defensores, e novamente fizemos um novo enfrentamento. Naquele ano a FASUBRA fez uma greve intensa, e o governo, tentando nos dividir, para que o antes e o Sinasep não entrasse na greve, negociou a carreira docente. Qual foi a negociação do governo? E é bom que a gente diga que também foi do nosso olhar, foi a partir da nossa lógica de carreira. Vocês se lembram que nós tínhamos a GID, uma gratificação produtivista que dividia os docentes em pontuação, já tinha a questão do pagamento dos aposentados, e aí precisava discutir de que forma a gente poderia transformar aquela gratificação produtivista em algo que pudesse estabelecer o mesmo patamar da carreira dos técnicos, ou seja, uma gratificação temporária que antecipasse essa discussão. O que ocorre? Em 2004, a gente consegue, com aquela negociação, acabar com a GID, transformá-la numa gratificação de valor fixo. Essa gratificação ela acabou sendo estabelecida por titulação e regime de trabalho, o valor dela, e com isso a gente conseguiu reajustar também o salário dos docentes. Era a antecipação do debate sobre a carreira docente. Em relação aos técnicos administrativos, que o governo tinha anunciado que faria a implantação da carreira já no início do ano, ele adiou por mais um ano, e aí a greve acabou empurrando o processo para 2005, quando foi implantado o PCCETAI. Até aí, considero que nós tivemos avanços. Nós acabamos com as gratificações produtivistas, nós conseguimos acabar com a disparidade entre ativos e aposentados, antecipamos a gratificação dos técnicos e fizemos a carreira do PCCETAI já para ser pontuada para 2005, e estávamos apontando a possibilidade de fazer o mesmo processo com a carreira docente. Qual era a nossa lógica? A ideia está sempre lá de 1994, é a carreira única dos trabalhadores em educação. Era aquilo que norteava a nossa construção. Nós queríamos fazer exatamente esse processo, que a partir daí a gente conseguiria, de alguma forma, preparar o caminho para a construção da carreira única. Eu vou direto para a tabela, depois eu volto para cá. Acho que a tabela logo depois. Bom, deixa eu ver se é essa mesmo. Essa aqui foi a tabela do PCCETAI, tá? Essa foi a tabela que a gente conseguiu estabelecer em janeiro de 2005, depois de todo esse processo que eu falei de 2004, 2003, que teve aquela gratificação temporária. Nessa tabela, se vocês forem observar, ela era composta no seu piso, letra A1, por R$ 736, o piso da tabela. E o topo da tabela, 2.263. Não era o ideal para nós, porque nessa tabela aí, o STEP não era de 5%. Você lembra que eu falei lá atrás, princípios e diretrizes? Não era de 5%. O STEP era de 3% em janeiro de 2005. E, obviamente, com uma diferença linear menor, você não tinha a possibilidade de ter a diferença de 5 a 6 vezes. Eu vou só fazer uma simulação aqui para vocês. Está aqui o STEP de 3%. Não sei se ela vai, não vai. Depois eu vou ter que abrir uma tabela para fazer a simulação. Aqui, ó. Como é que vai dividir essa tabela? Letras A, B, C, D e E. Níveis de classificação, ainda os 360 cargos do antigo PUCRES, divididos nessa tabela, primeiro, por titulação, nível de escolaridade. Segundo, algumas questões específicas de alguns cargos, que dizem respeito a cargos que em algum momento foram rebaixados para nível intermediário, nível de apoio, e que na implantação dessa carreira foram classificados no nível acima. Outros cargos que eram considerados a sua escolaridade na classe B foram repassados para a classe D, por exemplo, por conta de algumas questões relacionadas ao cargo. Por exemplo, o
vigilante, na verdade, por ser considerado um agente patrimonial, o nível de responsabilidade, a periculosidade e assim outros elementos, acabaram colocando esse vigilante classificado na letra D. Na letra D, majoritariamente, são os cargos de nível médio dos técnicos administrativos. E na letra E, para quem não conhece o TCCTA, os técnicos conhecem bem, são os cargos de nível superior. Essa tabela para nós, ela não contempla só os técnicos administrativos, ela contempla para nós também os docentes. Depois eu vou apresentar uma simulação, por isso que a gente vai passar um bom tempo fazendo a apresentação aqui. Como é que eu contemplaria, por exemplo, os docentes numa mesma tabela que os técnicos administrativos? É simples. Os técnicos administrativos de nível superior, eles precisam de graduação para trabalhar, não é isso? Qualquer cargo de nível superior, no mínimo o cara tem que ter a graduação específica na área dele. O docente é a mesma coisa. Então, um técnico administrativo de nível superior equivale a um docente de 40 horas. E qual é a diferença? Quem tem DE, quem tem 20 horas? É simples. O docente de 40 horas, graduado, ele tem 55% da nossa proposta de DE, ou reduz em 50% o valor do seu salário quando é 20 horas. Ou seja, você sabe exatamente quanto ganha, sabendo como é que é a tabela. Porque a tabela ela preserva a relação entre o piso e o teto, a relação entre um padrão e o outro, e também a relação, no caso dos docentes, entre regime de trabalho e titulação. No caso dos técnicos administrativos hoje, por exemplo, para que vocês entendam a nossa proposta de carreira, você tem um incentivo à qualificação. Eu sou técnico de nível médio. Se eu tenho uma graduação que é acima do necessário para que eu ingresse no serviço público, hoje eu tenho um percentual de 25% por ter graduação. Se eu tenho mestrado, eu tenho 52%. Se eu tenho doutorado, eu tenho 75%. E é exatamente o que nós defendemos para os docentes. O docente que tiver especialização, ele tem 20, se eu não me engano, 27 na proposta, mas hoje no TCCTA já está em 30% quem tem especialização. Se ele tem mestrado, ele vai ter mais 52%, e se ele tem doutorado, ele vai ter mais 75%. E é sobre o vencimento básico dele. Ou seja, não há problema nenhum com essa relação, e é possível você garantir a permanência dos dois segmentos numa mesma tabela. As especificidades, elas existem. Nós não podemos ignorar que existem especificidades no campo docente como no campo administrativo. O próprio processo de formação continuada tem que observar essa especificidade. Nós temos uma gama enorme de cargos administrativos de nível de apoio, de nível médio, de nível superior. Então, quando você trata de docente, você trata a especificidade, que a formação continuada para eles é diretamente relacionada ao nível superior, à pós-graduação. Agora, capacitação. Tem gente que acha que não tem que ter capacitação. Na nossa tabela, o técnico administrativo que faz um curso de uma quantidade de horas, ele pula do 1 para o 2. Se você observar a segunda coluna do A2, tu vê que o 1 é 736 e o equivale ao 2 na primeira tabela, na segunda é 750, equivale ao 1 de quem tem uma capacitação maior. Ou seja, eu tenho o mesmo número de tempo de serviço que a companheira Paula. Só que eu tenho um curso de capacitação e ela não tem. Eu ganho um pouco mais exatamente por esse curso de capacitação, que é um percentual que é o dos técnicos. No caso ali é 3, no nosso caso seria 5. Aí vou dizer, mas o docente não tem que ter isso. Aí eu vou falar para vocês, hoje qual é o docente que está preparado para dar aula para alunos com necessidades específicas, dentro da sala de aula? Qual é o docente que está preparado para atender o aluno cego? Qual é o docente que está preparado para atender o aluno mudo, surdo? E isso está previsto, está dado. Tem um processo de inclusão, tem os NAPs que estão sendo estruturados para atender as demandas de conteúdo, mas o aluno, obrigatoriamente, eu concordo com isso, tem que estar na sala de aula. Como a gente vai atender esse aluno? É preciso capacitar também o docente. O docente não se capacita só através de doutorado e de mestrado. Ele também pode se capacitar pontualmente para algumas questões importantes. O próprio desenvolvimento tecnológico. Como utilizar isso aqui na sala de aula? Laranjão, multimídia. Os mais novos que estão recém-chegados na universidade é uma coisa. Agora, os mais antigos na rede, tem professores com 30, 40 anos de militância, que dão uma senhora aula, muitas vezes não sabem usar esse equipamento. Porque não dá tempo de aprender, ou ele não procurou, de repente, aprimorar. O processo de incentivação, a capacitação profissional, serve exatamente para isso. E isso está previsto no nosso plano de carreira.
Tá? Então, sobre a questão da tabela, depois eu vou voltar para a tabela especificamente, mas a malha salarial que a gente construiu, e isso se deu em 2005, foi essa aí. E por que é importante mencionar? Você já viu esse salário ali? O piso? 735. Eu vou dizer, claro, o meu salário na época. Meu salário na época eu ganhava R$800 em 2005. Quando implantou o PCCetime, vamos pegar ali, letra D. Primeira, eu fui para o 10. Eu dobrei meu salário, 1.406. Para alguns, você imagina hoje, se a gente for observar a tabela do PCCetime, isso aqui é em 2005. Hoje o piso não é tão alto. Infelizmente a gente ainda tem um piso baixíssimo, que é 1.194. Mas hoje, o que eu ganho como valor da minha tabela, que eu estou no 16, que anteriormente era 1.786, hoje dá 3.000 e alguma coisa, quase que dobrei o meu salário. Não é muito, eu não estou defendendo que é muito, mas para a época, essa foi uma vitória estrondosa para a categoria. É bom que vocês entendam o que significa você ganhar durante muito tempo o mesmo salário, não ter o reconhecimento. Você lembra quando eu falei que o meu contra-cheque eu jogava assim porque eu não abria, porque não adiantava de nada? Aí de repente você dobra o seu salário, você tem a possibilidade de fazer mestrado, doutorado, você tem a oportunidade de pegar o seu curso de graduação, ou seja, você cria um incentivo, uma mobilização na rede. Foi bastante intenso na época. Muita gente cansada, muita gente se aposentou, mas quem ficou um pouco mais satisfeito. Essa é a lógica que a gente defende para a carreira. A carreira ela serve para proteger o trabalhador, mas ao mesmo tempo serve para incentivar o trabalhador a exercitar cada vez mais, porque chega uma hora que você fica cansado do tratamento, somente o tratamento que é dispensado a nós pelos governos que já passaram. Eu passei por 7 presidentes da República, e com algumas diferenças, não tem ninguém bonzinho na história. Tem alguns piores que os outros, né? Mas não tem ninguém bonzinho na história, que a lógica é sempre economizar em gastos, e geralmente eles retiram da gente e de outros setores. Mas é bom que vocês entendam o que significa isso. Depois eu vou mostrar a nossa tabela docente, que o pessoal fica muito entusiasmado com o topo da tabela de 17 mil, que quase ninguém chegou ainda, né? Muito pouca gente chegou, mas é isso que motiva às vezes as greves. O cara quer correr atrás do 17, aí não consegue chegar no 13, que é o outro que vem antes. Mas eu vou mostrar então depois a tabela da gente, que é muito melhor do que essa, mas segue uma lógica de fazer o reajustamento, de preservar a unidade, preservar aquilo que eu falei para vocês. Eu vou até voltar para lá. Como é que eu faço para entrar nos outros arquivos que estão aqui? Alguém sabe mexer nesse laranjão bem aí? Eu estou precisando de uma capacitação. Vamos ver se eu entro por aqui. Eu queria entrar nos outros arquivos que estão aqui no pendrive. Aqui? Ah, tem que fechar? Como é que minimiza aí? É que eu preciso pegar só os arquivos que estão aqui para fazer esse debate com vocês. Isso, agora melhorou, claro. Aqui que eu vou. Beleza. Deixa eu ir agora. Obrigado. Vai na tecla, a gente aprendeu. Estudos. Essa aqui é a nossa proposta de carreira de malha salarial. O pessoal se emocionar, né, com o valor. Na nossa proposta, olha lá, o teto, o último nível da carreira, a letra E equivale aos técnicos administrativos de nível superior e os graduados, tá? Isso aqui é dos docentes, não é dos técnicos. Você está vendo esse piso aqui? É a nossa proposta, que já está defasada. Não é de 2.400, que a gente tem uma defesa hoje de piso do GES. O piso do GES era 2.400 quando foi feita essa tabela, mas hoje já deve estar em 2.900, né? Bom, vamos deixar com isso. STEP de 5%. Vamos fazer só uma simulação? Se não for 2.400, deixa eu ver se dá para fazer aqui. 2.000. Vou botar 2.000 não, vou botar 1.500, né? Vai estar ruim de fazer isso. Como é que é o
botar 1.500. Cai para 9.000. 1.500. A relação entre o piso e o teto. Naquela outra relação, vou botar aqui o... 1.500 para 9.000, 6 vezes. Vamos botar aqui 2.400 de novo. 15.000. 2.400. Se a gente for ver, dá em torno de 6 vezes também. Por que eu resolvi mostrar o piso e o teto? Porque na nossa lógica, essa diferença constante de 5% e essa relação entre o piso e o teto é que garante a estrutura da carreira. O que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, que eu vou voltar lá para a apresentação? Exatamente o contrário. Diferenciação de piso. Reajustamento de doutor em detrimento de mestre. Reajustamento de mestre e doutor em detrimento de especialista graduado, no caso dos docentes. Ou seja, a lógica da carreira docente, a dos técnicos ainda se manteve viva por conta do PCCETAI, mas a lógica da carreira docente no último período é uma lógica exatamente contrária daquilo tudo que a gente construiu até 2005. Até 2005 a gente construiu uma ideia e começou a abrir mão dessa ideia exatamente pelo que ainda norteia os nossos debates sobre carreira hoje. Ao invés de a gente estar falando sobre carreira única, aumentar o piso de 1.100 e alguma coisa para 1.500, botar o step constante linear para 5, a gente fica discutindo que o técnico tem que ter RSC. Eu, sinceramente, RSC vai reconhecer alguém? Que bom. Mas eu quero ter a possibilidade de ter uma carreira que eu vá para a aposentadoria com um salário digno. O debate que nós temos que estar fazendo não é sobre RSC, é sobre carreira. É sobre a nossa permanência no serviço público. É o reajustamento salarial que a gente tem que ter anual por conta da inflação. Esse debate sobre RSC serve como cortina de fumaça. E eu vou provar para vocês, vou voltar para a apresentação, se eu conseguir, né? Como é que faz aqui de novo? Pesquisa. Aqui? Aqui. Como é que faz agora? Tá. Aqui? Tem que voltar para a apresentação de novo, é isso? Acabou fechando. Aquela raiz que mostra 3 pedaços que estava aberto. É isso mesmo? O teclado aqui é ruim. Demora mesmo? A primeira vez não demorou assim. Como é que eu boto aqui a apresentação? Modo apresentação. F5, né? Bom, voltando para 2005. Por que eu estou dizendo que a gente cometeu alguns erros e esses erros eles acabam interferindo no nosso processo? Em 2005, nós ainda conseguimos avançar no debate sobre carreira. A gente não teve, digamos assim, a categoria não se sentiu satisfeita com aquilo que havia conseguido em 2004. No caso dos técnicos administrativos, de novo o governo rompeu com o acordado, não implantou os percentuais de incentivo à qualificação, não implantou os percentuais de capacitação e no caso dos docentes, o governo passou a fazer um processo na tabela que tirava o direito de acesso ao artigo 92, artigo 184, que o cara quando se aposentava, ele não tinha mais acesso, que era um valor de quase 20% que ele recebia na data de aposentadoria. O docente chegava no último nível da tabela e quando ia para a aposentadoria, ele não conseguia mais ganhar esse percentual. Além disso, havia uma insatisfação clara com que o governo vinha dando de reajuste. O governo Lula deu em 2004 R$1, em 2005 ele deu 0,1%, se eu não me engano, e no início de 2006 ele deu 1%, se eu não estiver enganado é isso. Ele deu aquele reajuste geral anual para garantir que a decisão do Supremo que tinha que ter reajuste todo ano, ele deu esse reajuste para os trabalhadores. Naquele ano nós fizemos uma greve, em 2005,
o governo fez um acordo com a gente. Esse acordo constava esse aqui, ó, a extensão da classe especial, que é aqueles 20% que eu falei para vocês, reajuste médio de 12,86% já na remuneração do docente, implantação do incentivo à qualificação e progressão por capacitação, ainda na nossa lógica. Ainda na lógica do PCCETAI, ainda na lógica da paridade, ainda na lógica do reajuste do salário, ainda no fortalecimento do vencimento básico, na lógica do fim das gratificações, tudo isso foi implantado. Beleza. 2005, no início do ano, o governo não cumpriu, aí construiu uma greve para maio de 2006 para fazer o governo cumprir o acordo de 2005. Essa greve aconteceu de novo e aí o governo teve que cumprir esse acordo. Ao final, foi esse acordo que foi cumprido. A própria concessão do auxílio transporte, estou querendo mudar agora, houve uma regulamentação dentro do serviço público para garantir a concessão do auxílio transporte, principalmente naquelas regiões onde não existe transporte público efetivado, e havia um acordo entre o governo e o movimento que haveriam cálculos relacionados à distância e uma série de outros elementos que vieram se perdendo ao longo do caminho. E agora eles querem resolver essa situação mudando as regras de concessão do auxílio transporte, que vai ser nefasto para todos nós. Mas depois eu posso falar sobre isso também. Depois que eu falar sobre... Vou falar sobre 2008. Perdão. Como é que volta? Aqui. 2005, 2006. 2007, tentamos negociar um GT Carreira. O governo ficou de estabelecer para nós o quê? O compromisso de fazer aquilo que ele não havia executado em 2005. Se lembra? Discutir uma proposta de carreira que a gente pudesse avançar na tabela docente da mesma forma que nós havíamos avançado no segmento técnico-administrativo. O que o governo faz? Enrola, passou o ano inteiro de 2007 enrolando, até que em 2008 o governo apresenta uma proposta para cada segmento. E aí a gente aceita essa proposta e engole a primeira corda, ou seja, o primeiro bombom envenenado a gente engole em 2008. No caso do segmento administrativo, não sei se essa tabela não é a outra. O que a gente faz? A gente aceita uma proposta de carreira que acaba com o piso único da carreira do segmento administrativo. A gente aceita diferenciar o segmento de nível superior de todo o restante da tabela. Pela primeira vez a gente quebra a linearidade da tabela. Vocês estão vendo o desenho aqui? Se vocês se lembrarem do desenho anterior, olhem bem a coluna azul, uma mais escura. Vocês estão vendo que ela vem numa sequência e aí depois ela dá uma destoada? Vou voltar aqui para a tabela anterior. Essa aqui é a tabela correta. Você vê que há uma sequência, visualmente falando, você vê que o primeiro nível da B, que é o cinza, equivale ao sexto nível da A. O primeiro nível da C, que é o amarelo, equivale ao sexto nível da B. Ou seja, sempre o primeiro nível da classe que a gente está tratando equivale ao sexto nível da primeira coluna da classe anterior. Essa é uma lógica que mantém a tabela equalizada. Quando você coloca essa estrutura, a diferença permanente de X% em cada um deles, e você começa com o piso, não há como o teto ser diferente do que a proporção anterior. Você pode dar 50% no piso, que na hora você vai ver que a proporção está mantida. Porque ela é linear, ela é constante. Só existe um piso na tabela, não há diferença entre as classes. Essa é a tabela que a gente defendia. Aí, para aumentar o salário do nível superior, que tinha muita gente reclamando que ia sair da escola, que não aguentava mais o achatamento, que o salário na rede privada era melhor do que na rede federal, aí eles fizeram um acordo de aumentar o piso, que era 700 e poucos reais, que aí foi aumentando para 1.100 e poucos reais, que era o inicial, se eu não estiver enganado, que aqui não está dando para ver, eu vou baixar mais um pouquinho. Não, como é que baixa aqui? Não. Que beleza. Esse mecanismo é difícil. Aqui é 1.197, está tão ruim que nem eu estou enxergando aí. 1.197. A título de dar esse aumento, seja de 800 e poucos reais, que já estava nisso, para 1.197, se abriu mão de um princípio histórico da carreira, da tabela que a gente já tem construído. Aceitou criar um fosso entre os níveis de classificação. Você vê que do A para o B é 1 para 6.
Do B para o C é 1 para 6. Já do C para o D já não é mais 1 para 6, é 1 para 7. E o pior, quando você vai para o nível superior, é 1 para 14. O que significa? Se é 1 para 6 passa a ser 1 para 14, e a diferença de um nível para o outro é de 3,6%, significa que a distorção se amplia na tabela nessa proporção. Se depois você for fazer um cálculo, você aumentou em muito o nível superior, em quase 100%, mas manteve a estrutura da tabela estabilizada com um pequeno reajuste. E abriu-se mão disso por conta de uma disputa interna, aí no caso foi na época na Fasubra, que havia uma criação de uma entidade nacional dos níveis superiores da tal de Atende. Vocês já ouviram falar, não já? Tal de Atende, os técnicos administrativos? Foi criada uma entidade que começou a disputar com a Fasubra, para não perder espaço dentro das universidades para essa nova entidade só de nível superior, acatou uma proposta dessa. Primeiro bombom envenenado que surgiu. No caso dos docentes, é bom que se diga que isso aí durou 3 anos, tá? 2008, 2009 e 2010. No caso dos docentes, o que o docente faz no acordo? Aceitamos o quê? O governo apresenta uma senhora tabela com um teto maravilhoso, todo mundo olhando para o teto. Aí o pessoal olha lá, não vou chegar lá. Então, essa é a tabela. Mas ele não vê o que ele vai passar, se ele vai conseguir chegar lá. O que ocorre nesse debate? Simplesmente nós aceitamos em 2008 transformar o que era gratificação, uma titulação percentual sobre o salário, na tal da RT. Vocês conhecem bem o que é RT, não conhecem? Pois bem, o governo, nessa época a gente estava lá, eu estava até saindo da direção nacional, mas acompanhei algumas discussões, o governo dizia o seguinte: nós vamos pegar o que é titulação, que o docente ganhava um percentual sobre o vencimento básico, aquilo que a gente sempre defendeu. Ou seja, se eu sou doutor e o percentual é 75%, eu ganho 75% sobre o meu vencimento básico. Aí nós aceitamos, por conta de aumentar um acréscimo na remuneração, nós aceitamos transformar o que era percentual em valor nominal. Ou seja, se o que equivalia para mim, 75% do meu vencimento básico, era R$ 1.500, beleza, eu posso ganhar isso como valor nominal. E aí o governo, para alimentar ainda mais as nossas expectativas, vou incorporar a GAIA ao vencimento básico de vocês, vou fazer todo o processo, vou acabar com a gratificação de AD, nós vamos transformar ela em GED-PT, aumentou, tipo assim, a GED-PT era 1.197, se eu não me engano, para cada docente, aí todo mundo cresceu o olho. Aí o que ocorreu? A gente ali desregulamentou a possibilidade da construção de uma tabela, que a gente tinha apontado para mais adiante, acabou ali. Porque na medida em que a gente aceita transformar o que é percentual em valor nominal não é reajustado. Sabe quando é que o valor nominal é reajustado? É lei isso. É quando você tem a revisão geral anual dos vencimentos básicos. Há quanto tempo vocês não ouvem falar em revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos? Pois é, vocês não têm o reajuste, ele acaba não acontecendo com o valor nominal. Isso também durou de 2008 a 2010. Quando a gente chega em 2010, que a gente ficou preso naquele acordo, que dizem que a gente fica preso, o que a gente tinha? O segmento docente. Sem a manutenção a não existência de uma carreira, uma tabela, a perda efetiva da relação percentual com a titulação, nós tivemos a queda de salário dos doutores que tinham sido premiados, entre aspas, na negociação anterior. Só para que vocês tenham uma ideia, se eu tiro a titulação de um doutor, que era equivalia a 1,8 do salário base dele, e incorporo 1,6, que é o equivalente a GAI de 160%, na verdade eu tirei 0,2 no vencimento básico dele. Eu não dei nada a ele a mais. Não incide mais no tempo de serviço, nada que incidia sobre o vencimento básico, ele continua ganhando. Houve um prejuízo, claro, para alguns, mas a maioria ganhou, e aí assinou no horizonte com um topo da tabela muito maior do que existia antes. O que ocorre com o segmento docente, principalmente? Eu vou pular direto para o segmento docente. Uma tabela que nós tínhamos até 2003, primeiro item ali, tem várias colunas. A primeira coluna, se não está dando para ler, é até 2003, a segunda coluna é de 2004 a 2007, a terceira é de 2008 a 2010, a quarta é de 2011 a 2015.
Na primeira, o que nós tínhamos? A carreira com cargo docente e a diferença apenas na titulação do regime de trabalho, ou seja, o docente graduado de 40 horas, o docente graduado com DE ganhava 55% a mais que ele. O doutor naquela época ganhava X% a mais que o docente graduado. A diferença era exatamente essa. Havia uma diferença de steps constante entre os níveis. Tinha a classes A, B, C, D e E. O docente ia pulando de uma a uma, tinha a aceleração também na época, que quem fazia o doutorado ia direto para a classe E, quem fazia o mestrado ia direto para a classe E também, quem tinha especialização ia para a classe D, mas havia todo um processo de progressão continuada na carreira. O que a gente mantém isso até 2004 e 2007? Já em 2008, o que a gente faz? Docente por modalidade, MS, as relações começam a se ampliar nisso, com diferenças concretas entre as tabelas. Já não há uma paridade entre as tabelas. Nesse mesmo período, a gente cria um fosso para os docentes dos ex-territórios e das IFES militares, que foi um outro crime cometido naquela negociação, porque estabelece um problema que até hoje dura para alguns docentes das IFES militares e dos ex-territórios, que é aquela lógica de fazer a tal da tabela da EBF, Educação Básica Federal. Eles não estão na mesma carreira, a gente unifica em 2004 e depois em 2007 desunifica, aí passa a ser 2008 isso. E em 2011 o que é pior, aí eu preciso mencionar isso com calma. A gente criou a RT em 2008, né? Ela durou até 2010, não é isso? Em 2011 fizemos greve, não conseguimos arrancar muita coisa, foram 4% de reajuste nos docentes, e em 2012 a gente aceita o quê? A criação da RT, a criação da RSC, para alimentar o quê? A RT. Por que eu estou falando isso? Vou pegar o caso mais importante. Hoje, a classe titular, que é o topo da nossa tabela, quanto é que é o valor? Alguém se lembra qual é o valor que está lá da RT? 11 mil. Sabe qual é o valor do vencimento básico? 6 mil. Ou seja, a RT, que é o valor fixo nominal, que o governo mexe a hora que ele quiser, que não está prevista a questão constitucional da irredutibilidade, que ele pode reduzir a hora que ele quiser, é a maior parcela da remuneração do docente. Isso no topo, que todo mundo fica olhando. No restante você vai ver que tem uma mesma proporção. E o que é pior, se você olhar a tabela hoje, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, na tabela docente, a relação que tinha entre DE 40 horas e 20 horas, ela não existe mais. Não, o de 20 horas não é a metade do de 40 horas. A DE não é mais 55%. Em alguns casos, isso é muito mais na DE, e em outros casos, a relação entre 20 horas e 40 horas está chegando cada vez mais perto. Eu vou mostrar uma simulação para vocês mais adiante, que vai demonstrar para vocês concretamente que o que nós temos hoje é um samba doido mesmo. Aquela samba forró, aquela loucura, é tudo na mistura do salão. Nós não temos mais lógica nenhuma de tabela para uma carreira, uma futura carreira. Não se preserva mais nada. Eu falei do samba do forró para não ter problema de região, né? Estou falando da minha, daqui. É aquela coisa do, sabe, dançando, todo mundo bagunçando o salão, no bom sentido, mas é isso que está na tabela docente hoje. Hoje você não tem uma relação entre piso e teto, você não tem um step constante linear, você não tem a relação entre regime de trabalho, a titulação. O que era lá em 2008, gente? A RT equivalia a 70% do doutor, equivalia a 75% do salário. O que equivale 6 para 11? Tem matemática aí presente? Qual é a proporção de 6 para 11? É quase 200%, não é isso? 6 para 11, a proporção, porque, por exemplo, eu tenho um vencimento básico, o que era 75% lá atrás se transformou em RT, percentual e valor fixo, equivalia a 75%. Depois de todos esses embrólios que o governo foi criando, 2011, 2012, 2014, o que deu? A RT do doutor, lá em cima, equivale a 200%. Se você for observar lá no piso, a relação não é a mesma. Eu vou apresentar uma tabelinha para vocês que vocês vão observar. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente perdeu a lógica da carreira. Quando a gente começa a discutir RT, RSC, e não sabe bem por quê, porque cada uma tem um valor,
significa que a gente não sabe bem onde é que vai estar. Se na Assembleia tiver só doutor, passa uma coisa. Se na Assembleia tiver só graduado, passa outra. Se na Assembleia tem só técnico administrativo, porque nós queremos isso. Aí todo mundo perde o rumo, começa a olhar para o próprio umbigo e não sabe nem porque começou o debate. Ele acha que ele vai resolver numa Assembleia que é coletiva o seu problema individual. Não é essa a possibilidade. Não vai dar certo nunca. Não é possível você constituir uma Assembleia, uma plenária, ou um congresso da categoria e cada um querer resolver o seu próprio problema naquele momento. Porque efetivamente é isso que tem acontecido, né, nos últimos movimentos que a gente vem fazendo. O pessoal, quando fala em RSC para técnico administrativo, eu falo, meu Deus do céu, nós vamos querer RSC para eu perder o meu percentual de titulação? Não quero não. Eu não quero que seja igual para os docentes não. Vamos fazer um debate efetivo sobre isso, porque se é para fazer o que eles fizeram lá atrás com o docente, eu, enquanto técnico, eu não quero perder meu incentivo à qualificação. E alguém acha que o governo vai fazer diferente? Alguém acha que o governo vai ser bonzinho com os técnicos e vai fazer diferente do que fez com o docente? É isso mesmo? Há essa clareza? Porque se tiver essa clareza e o governo confirmar, não é problema nenhum no RSC. Reconhecer o tempo dedicado por um trabalhador dentro de uma escola, como se ele tivesse a mesma capacidade, o mesmo nível de conhecimento de uma titulação, sem problema nenhum. Mas o problema é que não é isso que está dado. O que está dado é uma discussão efetiva sobre carreira. Nós queremos ou não queremos esse instrumento de proteção para nós? Nós queremos ou não queremos o princípio da solidariedade entre um e outro? Nós queremos ou não queremos garantir que ao longo da sua vida funcional a gente tenha a possibilidade de ter formação continuada, de ter uma avaliação de desempenho a cada período para crescer na tabela, e na hora que todo mundo tiver um reajuste, que seja um reajuste equânime. Se você é doutor, eu sou graduado, você tem que ganhar mais do que eu mesmo, você acumulou mais, sem problema nenhum. Agora, na hora que a gente for defender o reajuste, vou estar eu e ele defendendo junto, porque os 10% para ele significa os 10% para mim. A nossa diferença não se dá no salário, não se dá no vencimento básico, ela se dá naquilo que é a mais, ou seja, é na graduação, na titulação que vem a mais, é na capacitação que você faça. Esse é o princípio básico da carreira que a gente defende. Não dá para ter solidariedade entre ativos e aposentados, discutir paridade e não discutir a solidariedade entre os próprios ativos. Não dá para ter diferença no salário de quem tem a mesma titulação, o mesmo regime de trabalho, o mesmo tempo de serviço. Não dá. É inadmissível isso. E na verdade o que a gente tem hoje são diferenças enormes nas nossas remunerações por conta disso, efetivamente. E ainda sobre RSC, eu já sei que está passando muito tempo, eu vou tentar. Vou deixar isso aqui para todo mundo ler, que depois a gente volta a falar. Sobre a RSC. A RSC foi criada para os docentes. Vou provar para vocês daqui a pouquinho. Porque o salário do docente era muito pior do que o salário do técnico administrativo. Foi por isso que a RSC foi criada. O salário do docente estava tão baixo proporcionalmente ao salário do técnico administrativo que foi criada a tal da RSC naquele momento. Porque se não cria a RSC, o salário do docente ainda estaria pior. Eu vou provar por A mais B que o topo da tabela do segmento técnico administrativo de nível médio é maior do que a maior parte da tabela do segmento docente. Vou mostrar para vocês ali. Foi feita essa simulação. Mesmo depois de RSC, de toda essa busca e tal, não sei o que, está lá. Os docentes que ganham mais que os técnicos de nível médio, no topo, fazendo uma relação 40 horas com 40 horas, não dá para botar DE, porque nós não ganhamos DE. Estou botando 40 horas com 40 horas, só tem 3 ou 4 níveis na tabela de docentes, que é maior do que o segmento técnico administrativo. Se for fazer com técnico administrativo de nível superior, aí somente 4 docentes em toda a tabela, incluindo DE, 40 horas, é maior do que o segmento técnico administrativo. Por isso o técnico administrativo tem que brigar por RSC. O técnico administrativo tem que brigar para fazer com que a sua carreira volte ao que era antes lá em 2005, fazer o step, o piso, e o docente, a gente tem que pretender fazer uma carreira muito parecida com a do técnico administrativo. Estruturar uma carreira docente efetivamente, acabar com essa lógica que está dada para o segmento, porque senão nós vamos continuar tendo um processo muito ruim, que é a busca. Olha só, gente, hoje eu estou na administração lá no Colégio Pedro II.
num campus que foi eleito democraticamente, faço greve quando tem que fazer, que a gente recebe, é tanta gente do lá levando um monte de coisa para a RSC, a gente assina tudo. Mas se fosse rigoroso o negócio, vocês já viram como é que é? O pessoal pega tudo. Participação em conselho, vai não sei onde, assembleia, aí vai chegando, a documento vai, eu nem olho, vou assinando, não estou nem aí. Mas não é a RSC que estava dizendo que era, e a lógica ali é só no sentido de garantir que o docente tenha um salário um pouquinho melhor. Por isso que ninguém olha mesmo, é para dar mesmo e o governo que se vire. O que eu quero mais é que o docente ganhe um salário maior. Mas na verdade é isso que está dado. Eu vou mostrar agora para vocês a simulação, que vocês vão entender melhor. Isso aqui, ó. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Ó, vou lá no NS docente. TEC de nível superior com docente de 40 horas. A tabela ali, ó. Isso aí é a proposta, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, tá? Isso aqui está muito pequenininho. Onde é que está essa simulação? Desculpa, é aqui. Comparação entre técnico de nível médio com o IQ docente de 40 horas. O docente tem que ter graduação, certo? Então, na hora de a gente comparar um técnico, não dá para botar o técnico de nível médio sem a graduação. Então, o que está feito ali no salário é o meu salário com mais a minha IQ de 25%. Equivale ao salário do docente. Aí a gente fez um comparativo. Primeiro nível da tabela ali, 2.718, 2.814 do docente. Aí quando você vai para o último nível, que a gente botou os 4 primeiros e os 4 últimos, está lá 5.320, 4.206. Vamos no doutorado. Primeiro nível, perde só nos 3 últimos níveis ali, ó, que eu te falei do doutorado, 7.448, 7.859. Mas quando você vai baixando, é só aquela tabela de doutorado onde o docente ganha mais do que o técnico administrativo. Você vai ver que em todos os outros, tá? Vou botar o NS, que é para baixo. O NS aí não há possibilidade, a não ser os 4 últimos níveis. O NS, primeiro salário do NS, aí já coloca com docente de 40 horas, ganha disparado. Não tem uma que o docente de 40 horas ganhe do NS. Não preciso nem mostrar, vou mostrar mais abaixo. DE, técnico de NS. Aí vai ficar no patamar melhor disputa. Você vê que somente os 3 primeiros níveis, 4, e aí aquela tabela toda, ó, toda do doutorado, é maior do que os técnicos administrativos. Todos os outros itens da tabela, o professor com DE, que é o técnico de nível superior, em alguns cargos ele pode trabalhar lá fora. Se ele for professor em outro lugar, ele é técnico e ponto. Então não tem isso, o professor é DE, só pode trabalhar dentro da escola. E aí você vai ver, o último nível do técnico é 12 mil. E aí, ó, somente 4 níveis são acima daquele técnico. Proporcionalmente o primeiro com o primeiro, você vai ver que dá na última coluna, que é doutorado, há uma diferença para maior para o docente. Agora, em todas as outras tabelas, só o início da tabela é maior. Depois você vai vendo que chega no final, a tabela é maior. Tanto que, ó, coluna azul do técnico, coluna marrom ali, marrom, velho, sei lá, é a do docente. Você vai ver que comparativamente, a tabela do docente é menor do que a do técnico. Por quê? Quem é docente de DE aqui que está no último nível de carreira, na última classe aí? Não é o titular não, abaixo, tem alguém aí? Você está na classe D4, não é isso? D4. 1. Quantos estão na D2, aquelas intermediárias dos docentes? Podia levantar o braço aí? Se eu não me engano é D2, D3, não é isso? Quem é que está? Pois é. Quem é nível superior aí, técnico administrativo? Tem algum nível? Vocês estão em que nível?
Não lembra? Padrão 15, 14, 10. Se vocês forem observar, a hora que eles fizerem um doutorado, o salário deles vai ser muito maior do que a do docente. E é por isso que eu estou te falando que a busca do técnico não tem que ser pelo RSC. A busca do técnico tem que ser por incrementar a carreira dele. E a busca do docente tem que ser por ter uma carreira. Porque essa lógica da RSC, ela é calculada milimetricamente. Quando tiver todo mundo chegando lá na RT final, quando todo mundo estiver na D4, eles inventam de mudar a tabela. Que é assim que funciona. Os caras sabem, eles têm um levantamento de quantos docentes tem por titulação, por classe, por tempo de serviço. E eles vão aumentando de acordo com o interesse deles. Se vocês vejam aí a tabela, como é que ela vem aumentando desde 2012? Não tem lógica nenhuma. Tem diferença entre um nível e o outro, esse estudo é mais complicado, que dá até 75% de um nível para o outro. Step de 75% não existe. O cara pula de D3, vai para D4 e já era. É um negócio abissal. E aí não tem mais lógica nenhuma. Esse é um debate que a gente tem que fazer, e é um debate que não dá para fazer com pouco tempo. Primeiro, porque eu acho que o histórico tem que ser dado. Os mais novos não têm obrigação nenhuma de conhecer a trajetória anterior. Mas para a gente fazer um debate com todo mundo numa mesma assembleia, com todo mundo dizendo o que quer, é preciso que as pessoas tenham minimamente conhecimento do que aconteceu na história do sindicato, o que foi feito, e alertar o que já foi feito de contrário a nós. Primeiro, para terminar o debate e abrir, terminar minha apresentação, e se der tempo, abrir para algum debate. Nós não podemos permitir que a lógica de qualquer proposta que seja aprovada diferencie os trabalhadores e trabalhadoras nas mesmas condições. Não podemos permitir a quebra da paridade entre ativos e aposentados. Não podemos permitir que a nossa lógica seja de valores na tabela que não tenha uma relação efetiva com a garantia da solidariedade entre os níveis, entre os trabalhadores e entre as classes. É fundamental a gente entender isso, porque este sindicato nacional se constitui a partir dessa lógica. Este sindicato nacional, diferente de todos os outros, não pode ter um debate com o mesmo viés do ANDE, da FASUC e do PROIFES. E eu boto os três no bolo, sem dizer que o PROIFES para mim não merece nem menção, porque nós enfrentamos uma outra lógica, nós construímos uma outra lógica que é atender os dois segmentos de maneira equânime. Nós não podemos aceitar que numa greve os docentes não queiram fazê-la e os técnicos queiram por interesses distintos. E isso aconteceu efetivamente em muitas bases. Nós tivemos, essa greve foi muito intensa, é muito importante quem fez a greve, quem teve condições na minha base, nós não tivemos condições de fazer a greve, quem fez está de parabéns, eu sei que Sertão fez greve, vários companheiros aqui fizeram greve, mas teve lógica sim, teve base que entrou em greve os técnicos, não entrou os docentes, porque os docentes estavam satisfeitos com o recebimento dos atrasados da RSC, e os técnicos também queriam a RSC. Você imagina a loucura que é isso? Ou seja, nada foi debatido resolver o problema daquele grupo, debater o problema de A, B ou C. Nós temos que retomar o debate sobre isso. E aí eu posso ser derrotado, qualquer um aqui pode ter uma outra ideia melhor, mas se esse debate não volta, a gente fica sazonalmente fazendo o debate de maneira atropelada, de maneira, sabe, com subterfúgios, sem entrar efetivamente no conteúdo do que se pretende. Eu acho que a próxima greve do Sinasef tem que ter 3 itens de pauta. É minha opinião. Política salarial de reajuste, fim do FUNPRESP, encaminhamento de outras coisas e carreira única dos trabalhadores em educação para a gente discutir. É óbvio que está distante de ter a carreira única. Nós não vamos construir e implementar uma carreira única com ANDES e FASUC pensando diferente. É óbvio que o governo vai usar a relação política para dividir, mas não podemos construir 2 carreiras iguais, 2 carreiras com os mesmos princípios, com as mesmas diretrizes, que mais cedo ou mais tarde vai acabar a lógica de não ter mais carreira única. Porque se as 2 são iguais, qual é o problema de não ter uma carreira única dos trabalhadores e trabalhadoras em educação? Essa é uma questão que é concreta para nós. Eu não sei quanto tempo ainda tem de debate. Tem meia hora, 1 hora, pode ser 1 hora. Aí a gente abrir para as perguntas, e acho que não só perguntas, afirmações que os companheiros queiram colocar. Se puder ter uma caneta e um papel para mim, eu te agradeço. A gente faz um bloco único e ao final eu procuro responder as indagações que possam surgir. Desculpe a maneira como foi apresentada, é muita coisa para falar em pouco tempo, entendeu? E aí a gente não tem como fazer esse debate sem passar por todos esses itens. Às vezes pode parecer
um pouco enfadonho ter que ficar ouvindo história, ter que ficar ouvindo toda a trajetória, mas acredito que agora as pessoas no mínimo conhecem, em parte, né? Obviamente em parte o que aconteceu. Eu já falei com um companheiro Silvia, que eu estou fazendo um texto, já estou redigindo um texto com esse histórico de tudo aquilo que eu acompanho ao longo da minha trajetória no sindicato. Toda essa trajetória aí eu estou desde de 93 participando, então eu acompanhei isso bem de perto. Vou colocar no papel como contribuição ao debate, já fiz isso uma vez, mas ele não ficou muito bom. Estou concluindo esse material até para ajudar no debate sobre carreira. Espero que no próximo congresso do Sinasef a gente tenha de fato um debate sobre carreira, para que a gente possa no mínimo decidir se a gente vai continuar defendendo isso ou se vai defender outra coisa. O que não dá é a gente fingir que não tem uma proposta de carreira aprovada nos nossos fóruns e a todo instante que a gente vai negociar, a gente negocia outras coisas e não a proposta de carreira que a gente tem aprovada. Isso está vigindo até hoje. Não deveria ser tratado de outra forma, a não ser como encaminhamento de quem vai negociar em nome da categoria. E espero que no próximo congresso a gente tenha uma definição sobre isso. Tem gente que discorda da carreira única, tem gente que discorda dos princípios, é um direito. Eu acho que está na hora de a gente reabrir essa discussão, até por conta dos novos e novas companheiros que estão na rede, daqueles que não participaram desse debate anteriormente, possam aprofundar esse debate conosco, que está há muito mais tempo. Seria isso inicialmente.